Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você nessa manhã. Estamos aqui para mais esse devocional, Semeando Fé do dia de hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar um tema que é muito importante dentro da palavra do Senhor com você. Nós vamos falar sobre cobertura espiritual. É um tema muito interessante, em alguns pontos até controverso, mas eu gostaria de ler com você um texto da palavra do Senhor para falarmos sobre esse assunto. Aqui na carta de Tito, de Paulo a Tito, na verdade, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos, esse texto, esse versículo que acabamos de ler, ele fala de uma saudação, é o momento da saudação inicial da carta do apóstolo Paulo a Tito, seu filho e discípulo na fé. Na verdade, ele havia, com o seu ministério, já deixado muitos outros filhos e plantado igrejas nesse propósito, mas aqui ele está falando de que Tito, ele está chamando Tito de filho na fé, a quem ele se define como uma cobertura espiritual, uma forma de aconselhamento e direção. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Muitas pessoas às vezes acabam não entendendo o que é cobertura espiritual. E infelizmente, por causa de algumas aberrações, alguns pontos excessivos, essa mentalidade ela é distorcida. Algumas pessoas encaram cobertura espiritual como uma forma de dominar outra pessoa, como uma forma de governar sobre elas, de querer impor os seus pontos de vista a todo custo. Mas a grande verdade é que isso não é cobertura espiritual, isso é sim dominação. Mas todos nós precisamos aprender a estar debaixo de cobertura espiritual. Todos nós precisamos aprender a lidar com alguém que sobre nós vai nos dar orientações, alguém que sobre nós vai nos dar diretrizes e formas de como fazer e desenvolver o ministério. Outro dia, conversando com um amigo, nós falávamos que ninguém aprende nada sozinho. Na verdade, você vai copiando e essa cópia vai se tornando cada vez melhor. Então, queridos, eu quero que você saiba que todos nós precisamos de cobertura espiritual, porque alguém já passou por alguns processos e pode nos ensinar a como passar por eles. E se nós tivermos um coração ensinável, assim será conosco. Tito está aqui recebendo orientações. Se você ver os próximos versículos, o apóstolo Paulo diz a ele: eu deixei você em Creta para que você organize algumas coisas. Havia uma confiança da parte de Paulo para com Tito. Ou seja, o tempo que Paulo investiu na vida de Tito qualificava ele a continuar algumas coisas que Paulo não pôde terminar, a encerrar alguns processos que Paulo não pôde encerrar. Então, queridos, quando você e eu decidimos caminhar debaixo de uma cobertura espiritual, orientações de alguém que está acima de nós, dentro de um padrão bíblico de ensinamento, dentro de, é claro, como eu disse, sem aberrações, mas dentro de ensinamentos claros da palavra de Deus, nós só temos a crescer. Eu gostaria nessa manhã de convidar você a refletir sobre esse assunto. Talvez algumas pessoas pensam: eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso de ninguém sobre mim, pessoas querem dominar sobre mim. Eu quero que você pare para olhar de outra forma. Você entenda que Deus coloca você debaixo da liderança de alguém para que você aprenda a se submeter. Porque eu gostaria de lembrá-lo que se nós não nos submetemos a pessoas que estão aqui à nossa vista, quem dirá vamos conseguir nos submeter a Deus, que não vemos. Então, meu querido, meu conselho para você: procure uma igreja. Ou, se você já é parte de uma igreja como a nossa aqui em Piraí do Sul, você precisa se colocar debaixo do ensinamento, de mentoria, aprender, se tornar um discípulo de Cristo e aprender com alguém que vai em alguns momentos corrigir você. Isso é bom, porque ele vai te dar diretrizes. Essa pessoa que vai pastorear ou direcionar você vai te dar diretrizes de como melhorar e avançar. E é isso que é cobertura espiritual. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração e você possa sinceramente se colocar em aprendizado dia após dia. Deixa eu orar com você nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que nessa manhã estão recebendo esse devocional.
que nós possamos entender que nenhum cristão pode caminhar sozinho. Nós não fomos feitos para viver só. O Senhor nos colocou realmente numa estrutura como a de uma videira, um ramo após o outro, passando o conhecimento e ensinamento. Pai, que nós possamos nos colocar debaixo de coberturas espirituais, pessoas que vão nos dar orientações, pessoas que vão nos ajudar a crescer, que não com domínio, mas com ensinamento sadio vão nos fazer avançar na fé. E quando fazemos isso, nós podemos entrar no centro da sua vontade, dia após dia, porque esse é o processo na vida de um cristão. Eu peço a tua bênção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e cresça dia após dia.